Há 21 anos, a Casa da Esperança Chico Xavier vem fazendo um trabalho de amor e de luz na cidade de São Lourenço do Sul. O atendimento de cerca de 50 crianças na evangelização infantil e juvenil, além do almoço de suporte para as famílias. Também faz todo um atendimento fraterno para aqueles que necessitam. Mesmo não estando aberta ao público, a casa continua com o seu trabalho de auxílio às famílias da comunidade. Mais de 100 famílias já foram beneficiadas durante a pandemia, com o auxílio de diversos voluntários. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que auxiliam esta casa. Você também pode ajudar. Entre em contato conosco para saber mais informações. Quer saber mais sobre a história da casa? Adquira o livro Meu Filho de Volta. Toda a renda é revertida para os projetos desta instituição. Adquira já o seu livro. Levamos até você ou enviamos pelo correio. Agradecemos a todos os amigos que se fazem presentes virtualmente neste momento na nossa casa. A Casa da Esperança Chico Xavier agradece a cada um de vocês. Mais uma vez, Senhor, nos encontramos aqui na nossa amada Casa da Esperança Chico Xavier para recordar os bons momentos que aqui temos vivido, as bênçãos que todos temos recebido e agora, em especial na tarde de hoje, Senhor, que mais uma vez possamos sentir a vossa presença amorosa e boa, nos acolhendo, nos fortalecendo a fé, nos dando, Senhor, mais confiança para que possamos bem enfrentar estes dias que estamos vivendo, dias de muitas preocupações para muitos de nós, mas, acima de tudo, a nossa fé, a confiança que temos em vós, Senhor, que vós sois o nosso Criador, o nosso provedor do universo, que possamos, Senhor, estarmos sempre bem conscientes que vós estáis no comando, no controle da embarcação chamada Terra, e Jesus está no leme. Muito obrigada, Senhor, por tudo o que temos recebido ao longo da nossa existência. E vos pedimos, Senhor, então, a permissão para abrirmos a nossa tarde do Evangelho de hoje. Que assim seja. Então, boa tarde a todos, queridos irmãos e irmãs. Nossas saudações a todos vós, espíritos encarnados e desencarnados, que estão aqui ligados à nossa amada Casa da Esperança Chico Xavier. Ocasião em que queremos cumprimentar a todos com o nosso cordial abraço virtual, esperando que todos estejamos bem, na paz e no amor de nosso Pai Maior, de Jesus, o nosso Mestre, dos benfeitores espirituais aqui da nossa casa, da cúpula espiritual da Casa Chico Xavier, e também aqueles nossos mentores, nossos amigos, os guardiões que nos acompanham todos os dias da nossa vida. Queremos, na tarde de hoje, falar sobre um tema que escolhemos: honrar pai e mãe. Esse tema, honrar a vosso pai e a vossa mãe,
Nós encontramos, escrito pelos evangelistas Marcos, no capítulo 10, versículo 19. No evangelista Lucas, capítulo 18, versículo 20. E também o evangelista Mateus escreveu no capítulo 19, nos versículos 18 e 19. Esse tema encontra-se também no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, em que são abordados os seguintes temas: a piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual, e a ingratidão dos filhos e os laços de família. Estes itens serão abordados na minha fala ao longo do desenrolar dos temas diversos. E o tema honrar pai e mãe encontra-se também no 4º mandamento, das tábuas da lei recebidas por Moisés há mais de 3.500 anos no Monte Sinai. E Jesus, tendo estado entre os homens há mais de 2.000 anos, reforçou esse item dizendo-lhes que cumpria o dever de cuidar, amparar e reparar os pais, principalmente os idosos, fazendo-lhes todo o possível para que não viessem eles a sofrer nas vidas futuras. Deveriam fazer todo o bem possível e evitar o descaso, o sofrimento que infligiam a seus pais, mas que são bem-aventurados os filhos que velam por seus pais, cuidando deles na velhice, cercando-os de atenções e carinho, suprindo-lhes as necessidades físicas, oferecendo-lhes o supérfluo, retribuindo-lhes assim um pouco do muito que eles fizeram por estes, enquanto eles eram pequenos e indefesos. Além disso, cabe aos filhos lembrar-se que, além da vida corporal, receberam também a vida espiritual e moral, com as quais podem cumprir o seu planejamento reencarnatório e a consequente evolução espiritual. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Encontra-se no Decálogo, Êxodo, capítulo 20 e versículo 12. Aqui vemos o acréscimo de algumas palavras que tinham o fim de impressionar os ouvidos e os sentidos dos povos que ouviam o mandamento, que era necessário, porque Moisés falou a um povo rude, escravo, saído recém da escravidão de 400 anos do Egito, e eles estavam em busca da terra prometida, a terra da promissão, que eles receberiam se fielmente cumprissem os mandamentos. Vindo Jesus, ele os instruía, educando-os com orientações mais atuais, falava-lhes da pátria celestial, da vida futura, não mais a terra física de Canaã, onde seus antepassados chegaram, mas sim que receberiam a recompensa de suas boas ações que habitariam o reino de Deus. E nós aqui, vivendo uma nova realidade, dentro da vida em sociedade, demonstramos nosso amor filial, ofertando-lhes presentes em datas específicas, segundo o domingo de agosto, Dia dos Pais, quando mesmo palidamente tentamos demonstrar-lhes nossa gratidão, o nosso carinho por tudo que eles fizeram por nós. Mas não apenas nessa data seria o importante. O ideal seria que a gente comemorasse o Dia dos Pais todos os dias, mas esse é um dia especial.
o segundo domingo de agosto. E no Livro dos Espíritos, na questão 582, na parte segunda do capítulo 10, da questão 582, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores, no tema das ocupações e missões dos espíritos: pode-se considerar como missão a paternidade? E a resposta é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Uma verdadeira missão. Grande dever que o homem deve considerar como responsabilidade quanto ao futuro dos filhos que ele gera. A paternidade é das mais legítimas ocupações dos seres humanos, pois além de oportunizar a evolução como espíritos imortais, caminhando para a perfeição, oportuniza também, na sucessão das reencarnações, a renovação do meio ambiente e das condições de vida do próprio planeta Terra, que lhe serve de habitação e moradia, e também a sequência da evolução dos demais reinos da natureza, na escalada evolutiva dos mundos, nas diversas moradas na casa de meu Pai, como disse Jesus. E as moradas na casa de meu Pai são então os mundos habitados. Assim, cumprimentamos os pais, principalmente aqueles que com grandes dificuldades honram a missão, realizando-a com a doação de suas melhores energias e sentimentos, educam e instruem seus filhos como um verdadeiro sacerdócio. Admiramos os casais que, mesmo em sua juventude e inexperiência, tornam-se pais precocemente, levados pelo ardor das paixões, seduzidos pelo amadurecimento hormonal. E mães adolescentes não fogem à responsabilidade e criam seus filhos, formando uma família. Ao mesmo tempo, cumprimentamos os pais que, mesmo em severas dificuldades financeiras, vivendo e trabalhando com esparsos recursos, cuidam, amparam seus filhos, sua família, não mais alimentando sonhos, a não deixar faltar o alimento na mesa, dar a educação para os filhos e o pagamento das dívidas normais de uma família e prosseguir no trabalho, garantindo a segurança de todos. Admiramos também muitos pais solteiros que criam seus filhos em condições adversas, ou os pais que criam os filhos alheios, não fazendo distinções, ao contrário, amando-os ainda mais. Assim também cumprimentamos as mães que realizam o duplo papel de mães e pais, acumulando deveres e responsabilidades com os filhos, não medindo esforços na realização da tarefa que caberia ao casal. Lamentamos, porém, os pais que, indiferentes à sua condição de doadores da vida e formação de seres a eles confiados por Deus, ignoram ou desprezam esse papel sagrado, essa missão, e deixam a Deus dará, ou relegados ao abandono, os filhos gerados por seu egoísmo, orgulho, vaidade, frutos de uniões fortuitas ou libertinagem, descuidados da sua sublime missão da paternidade.
Não podemos esquecer que um dia perguntará Deus aos pais e mães: o que fizestes dos filhos confiados à tua guarda? Se por vossa culpa eles sofrem hoje, estão perdidos, desorientados, enveredaram por caminhos escusos das drogas, dos vícios ou dos crimes, caberá a vós a culpa se não soubestes educá-los, encaminhá-los pelas veredas seguras da salvação. Ou se por culpa vossa eles se retardam na evolução espiritual, caberá a vós a culpa e o fato de vê-los sofrendo em zonas inferiores. E caberá a vós também, pais e mães, a responsabilidade de auxiliá-los a sair do lodaçal onde se encontrem. Não nos esqueçamos, pais e mães, que ninguém foge aos seus compromissos e tereis que solicitar uma nova reencarnação e recebê-los de volta e reeducá-los para que juntos tenhais uma nova oportunidade de reconciliação e readaptação às leis divinas. Missão essa que com certeza será mais difícil do que a anterior devido ao acréscimo de débitos. Mesmo que nossos filhos nos joguem na cara que não pedi para nascer, ou ainda, que vida infeliz a minha, ou ainda, ninguém me ama, ninguém me entende, não quero mais viver. E assim vão desfilando uma porção de impropérios que dilaceram os corações de mães e pais dedicados e amorosos, que tudo fizeram e ainda fazem para seus filhos que parecem ingratos, insensíveis, que parecem sentirem prazer de incomodar e fazer sofrer os pais. É necessário prosseguir orando, confiando e abençoando-os, porque são muitas vezes os inimigos do passado que Deus coloca na mesma família, no mesmo lar, espíritos antagônicos, que precisam se reconciliar perante as leis divinas. Continuemos orando e confiando, não percamos a fé em Deus e em sua justiça, pois nada acontece por acaso. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba ou permita. E Ele não coloca fardos pesados em ombros fracos. Oremos e confiemos, lembrando sempre que Deus é um Pai amoroso e bondoso e misericordioso, que conhece todo o nosso passado, sabe do nosso presente e vê a potencialidade do nosso futuro, que Ele a tudo provê e que o sofrimento breve terá termo. Devemos lembrar também que os filhos também têm suas escolhas, o seu livre-arbítrio, também estão aprendendo por conta própria, às vezes com maiores dificuldades, o caminho do aprendizado, da renúncia, das dificuldades da vida que a todos visita um dia, que ninguém facilita a sua jornada. Queridos pais e mães, não pensemos que nossos filhos sejam fracassados. Ao contrário, vamos continuar orando por eles, sejamos para eles o esteio seguro, forte do exemplo, da tolerância, da fé, da moral, dos bons costumes, para que mesmo à distância eles possam sentir a força do seu abraço, da sua palavra,
do aconchego do lar distante, da sua memória, da sua lembrança. Há uma frase muito bonita, na verdade um poema de Khalil Gibran, que diz: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos da ânsia da vida pela manifestação de si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não vos pertencem. Eles pertencem ao mundo, tal como vós mesmos fizestes com os vossos pais. Vós sois para eles apenas um caminho, uma oportunidade, uma passagem. E quando cansados e desiludidos, tristes e solitários, vierem de retorno ao lar docilar, deverão em vossas casas encontrar em vossos lares um ambiente próprio, tranquilo, que os una, que os receba de braços abertos e não observações chocantes, palavras humilhantes. Eles deverão encontrar o aconchego de um lar, o carinho de uma mãe, o calor do abraço de um pai, dos irmãos mais esclarecidos, que acolhem os irmãos faltosos, que retornam de uma grande viagem, a viagem do mundo, que nem sempre a todos brinda com os louros da vitória. E muitos filhos voltam aos lares com os corações despedaçados, pedindo apenas uma oportunidade para voltar, para um recomeço, embora tenham sido eles os que queriam sair de casa e conquistar o mundo. Mas, se os filhos, tendo recebido tudo de seus pais, o necessário para um bom desempenho na vida, e esta não acontece porque muitas vezes o mundo é bastante cruel, cabe aos pais compreender e abençoá-los, recebê-los de volta ao lar, porque Deus criou a todos para a sua evolução, para o exercício da liberdade e a conquista do seu livre-arbítrio nos embates que a vida confere a cada um conforme as suas obras. Nunca penseis que vossos filhos fracassaram. Ao contrário, continuai orando por eles e os abençoando. Sede o esteio forte e seguro do seu amor, do seu exemplo, da sua moral. Existe também um personagem muito importante, do qual eu tenho a dizer que ele é muito esclarecido e consultado sobre a atualidade. O que poderia se esperar da sociedade, a vida em sociedade? E ele disse: se soubessem educar as crianças, não seria necessário castigar os homens. Essa frase de Piaget fala tudo, desde os tempos mais remotos. Desde cedo, os filhos acompanhavam seus pais, aprendiam com eles, e eles, as crianças, iam tomando consciência, compreendendo e aprendendo com a voz firme, consciente, reta e bem tranquila de seus pais. E eles se formavam, grandes homens, grandes mulheres, conscientes e responsáveis. Os benfeitores espirituais têm nos dito que o lar, a família, é o cadinho purificador, onde vão se lapidando as almas no calor do amor santificador, nas dificuldades dos relacionamentos familiares conflitantes, onde percebe-se claramente os espíritos familiares que estão próximos para o cumprimento dos deveres e a evolução em conjunto, os espíritos afins,
Pode ocorrer também que se encontre nesse clã familiar que reúne também espíritos antagônicos que não pertencem a essa família e assim se desentendem, brigam entre si, discutem, se agride verbal, psicológica ou até fisicamente, criando condições de muitas dores e até desistências vitais. Vemos assim também claramente que nem sempre os irmãos se toleram, têm apenas em comum os laços de consanguinidade. Esses laços poderão se romper a qualquer hora. Já os laços afetivos, os que vão se aperfeiçoando com o passar dos anos, formam a parentela espiritual, mais duradoura e estável, e cabe então aos espíritos mais adiantados auxiliar estes outros para a reconciliação e a sua evolução. Meus irmãos, a família está nos planos de Deus. É o lugar ideal onde os espíritos se encontram para a sua regeneração e evolução. Para se ter uma ideia, até Jesus precisou de uma família para chegar à Terra e assim cumprir a sua missão. Mas também a família, nesses anos todos, nos séculos decorridos, sofreu alterações, diversas transformações, que da família patriarcal, com a proteção do pai, o provedor, aquele cuja palavra era ordem, era o chefe da família, passou na atualidade por diversas alterações, onde em muitos casos a mulher assumiu a direção da casa e da família, e um leque a mais de benefícios e responsabilidades. Acumulou a dupla função de mãe e chefe de família. Mas com tudo isso, a família não perdeu a sua função principal de receber os seres para sua evolução, proteção, aprendizado, vida em comunidade, formação de seres humanos de caráter, de formação do homem de bem, de seres que compreendem o verdadeiro sentido da vida e a sua função na vida, respeitando e amando a criação divina. Enfim, ser pessoas do bem, da moral e dos bons costumes. Meus amigos, se soubéssemos o quanto já caminhamos na evolução pela lei do progresso e o quanto ainda temos a caminhar, a seguir a jornada terrena, muito mais já teríamos efetuado, mais facilmente teríamos vivido, cumpriríamos com mais valor e determinação, com mais sabedoria e bom ânimo, o papel de colaboradores, de cooperadores da criação divina, para um amanhã mais feliz. Se soubéssemos o quanto o Criador tem investido na melhoria do nosso planeta Terra, saberíamos cuidar melhor das coisas que nos competem, do meio ambiente, dos animais, das plantas, das árvores e flores, de tudo o que nos cerca. Se soubéssemos o quanto temos de ligações invisíveis, o quanto nos ligamos de forma invisível com outros irmãos, o quanto nossos caminhos interagem entre si, muito mais gratos seríamos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos nossos espíritos guardiães. Existem ligações invisíveis, como uma teia, que nos unem entre nós, uns aos outros. Não estamos no mundo por acaso. Cada um de nós tem uma função, uma meta a cumprir nos planos de Deus. E em nossa evolução,
e nas sucessivas reencarnações. É preciso compreender e ser grato por tudo. Se estamos em dificuldades em nosso lar, em nossa família, busquemos o atendimento fraterno nas casas espíritas de nossa confiança, que aqui em São Lourenço nós somos 3, a Casa da Paz, a Bezerra de Menezes e a nossa Chico Xavier. Se preciso for, temos os passos, as palestras, o atendimento fraterno, os cursos de estudo sistematizado da doutrina espírita, as preces, a água fluida, a biblioteca, os livros psicografados e tantos outros recursos mais. Ao findar a pandemia, as casas estarão abertas e poderão novamente oferecer esses benefícios todos, mas mesmo assim, via online, os trabalhos estão tendo continuidade. Assim, se alguém precisar, poderá nos procurar, né? E além disso, temos então um atendimento que é especial, que cada um pode fazer em sua casa, o Evangelho no Lar, com dias e horários previamente agendados pelos próprios moradores da família. Então, com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, aberta ao acaso, e a lição evangélica, que virá como resultado da nossa persistência e a indicação segura para a nossa vida diária, em nosso próprio lar. E não nos esqueçamos dos muitos tipos de trabalhos na área da saúde: médicos, psicólogos, enfermeiros, atendentes, psicopedagogos, as unidades de saúde, os postos de saúde, os CRAS e CREAS, Casa da Criança, enfim, e as leis, que protegem as pessoas. Eu acredito que esteja tudo aí o que nós precisamos, para sermos felizes. O lar evangelizado é um lar feliz, é onde se encontra uma família feliz. Tenham todos, então, uma boa tarde. Eu espero ter trazido até vocês, o nosso pensamento, a nossa fala, e que a felicidade depende de nós, das nossas escolhas, dos caminhos que escolhemos para trilhar. E que o Senhor nos abençoe, que tenhamos sempre em nossa vida muita paz, muita luz, muito amor, que o nosso lar seja abençoado, que a nossa família seja merecedora das bênçãos que nos vêm a mãos cheias todos os dias da nossa vida. Basta que não nos esqueçamos de orar, que façamos as nossas preces, que vamos nos unir ao nosso Pai Criador, vamos nos unir com os nossos benfeitores espirituais e a proteção, a assistência, tudo que nós precisamos nos será dado conforme o nosso merecimento ou conforme a nossa necessidade. E que nesse período, Senhor, as vossas bênçãos continuem a todos aqueles irmãos nossos que estejam mais necessitados de ajuda, principalmente os trabalhadores da área da saúde que estão na frente de batalha dessa doença. E também, Senhor, aqueles irmãos que estejam partindo, que possam ser acolhidos, recebidos e orientados pelos benfeitores espirituais nas colônias de refazimento na pátria espiritual. Muito obrigada por tudo, Senhor, que assim seja.